A mãe, de forma astuciosa, combina com o filho a enganar o esposo e a enganar o seu pai, porque ele já se tratava de um homem que já tinha uma certa idade. E armaram tudo, se concretizaram, aparentemente se deram muito bem, mas quando Esaú descobre toda aquela situação, né, ou seja, tudo aquilo que aconteceu, que Esaú perdeu os seus bens, a sua primogenitura, vamos dizer assim, Jacó, ele teve que sair, irmãos, fugindo de casa. Agora você imagina, por exemplo, um homem, ele sair da sua terra, da sua casa, do seu lugar, como diz a história, sem eira e nem beira. Imagine e pense você, alguém saindo daqui, de Sobral, vai lá para o Rio de Janeiro, sem nada. Muitas vezes apenas em busca do sucesso, mas sai apenas com a mochila nas costas, com muita vontade de vencer e muita vontade de trabalhar. Fazendo essa comparação, me lembrando e meditando nessa palavra, me lembrei um pouquinho de Jacó. Porque quando ele chega em destino a Labão, seu tio, ele se depara diante de uma situação completamente controversa. Ou seja, ele passa a encarar a estadia naquele lugar como uma espécie de oportunidade. Ou seja, o que ele poderia oferecer apenas era o seu talento e oferecer apenas o seu trabalho. Só que aí tem um desenrolar de toda essa história, é que se a gente observar e depois você vai pegar essas escrituras e você vai ver que ele, irmãos, apesar de sair fugido, trabalhou 7 anos por amor a Raquel, foi enganado. Trabalhou mais 7, até se concretizar o grande sonho de estar com a mulher que realmente ele amava de verdade. Enquanto isso, seu tio o enganava várias e várias vezes. Em torno de 10 vezes Labão enganou a Jacó quando se trata em relação à alteração do salário. Agora você imagina, por exemplo, o seu patrão, ele chega para você, tem um contrato com você R$1.000. Aí o que acontece quando chega? Ele percebe que você faz um bom trabalho, você executa um bom trabalho, e ele diz assim, não, agora não é mais 1.000, só 800, ok? Muda de novo o contrato, vai mudando o contrato. Só que parecia que a cada vez mais que Jacó era enganado, mas tinha algo diferente na vida daquele homem, que era exatamente a presença de Deus na vida de Jacó. E aquilo, tudo que ele tocava, prosperava. Tudo que ele tocava, prosperava. Tudo que ele tocava a mão, crescia. Chegando a tal ponto de que quando Jacó ele já não suporta mais aquela situação de vida, ele começa a se revoltar e quer exatamente abandonar o seu tio. Chegando a tal ponto do seu tio fazer isso aqui. Então ele disse a Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, olha aqui o segredo: determina-me o teu salário que eu te darei. O jogo virou chave. Sabe por quê? Porque Labão entendeu que não era apenas a ação de Jacó, mas que tinha algo sobrenatural por trás dele. Sabe, meus amados, o mais falho que a gente seja, mas quando nós procuramos agir com fidelidade a Deus, quando aquilo que nós recebemos e nós entregamos com fidelidade ao Senhor, pode ter certeza de uma coisa, que tudo aquilo que o Senhor, que a gente for fazer, e que a gente apresentar a causa ao nosso Deus, e Ele verificar que você se trata de uma pessoa fiel, você pode ter certeza de uma coisa, que Ele vai prosperar. Pode aparecer Labão na vida, nada vai te atrapalhar de você vencer. Nenhuma jogada, nenhuma alteração, nada, absolutamente nada,
vai interromper o teu sucesso daquilo que Deus tem guardado para você. E ele tentou de todas as formas. E conta a palavra de Deus um detalhe muito importante, porque ele saiu brigado com seu irmão. Ele tinha uma dívida, ele tinha uma conta para pagar. E ele sabia que um dia a história ia fazer com que ele encontrasse Esaú. Sabe, às vezes Deus ele não quer apenas abençoar os seus filhos nas suas condições financeiras, mas ele quer trazer paz e prosperidade de espírito. E ele tinha essa dívida como irmão, porque ele enganou o irmão lá no passado. Ele não era uma grande condição financeira. Ele conseguiu que isso seria apagado da história. E isso teve que voltar. E logo mais as Escrituras mostram de que quando ele sai da casa de Labão, leva mulheres, filhos, leva tudo que ele construiu, Labão manda os homens correr atrás. Manda correr atrás. Aí o que acontece? Passa adiante e se encontra com quem? Com seu irmão Esaú, quando tomou conhecimento que Jacó estava voltando para casa. A raiva de Esaú era tão grande, irmãos, naquela época, que ele teve que fugir de casa, lembra? Quando ele volta, momentos depois, anos depois, tempos depois, é o momento que Deus precisava para ir trabalhando no coração do seu irmão. Chega o grande momento. Os dois irmãos se encontram. Esaú com quase 400 pessoas do lado dele. Certamente aos olhos humanos seria um massacre familiar. Uma família matando outra família. Um irmão contra outro irmão. Mas aí você sabe o que acontece? Jacó coloca suas mulheres, seus filhos para trás e se ajoelha diante do seu irmão e começa a pedir perdão. Sabe o que acontece? É que eles se abraçam e se perdoam. Nem sempre. Prosperidade é apenas o quesito financeiro, mas prosperidade também, às vezes, um pouquinho de paz faz muito bem a gente. Eu não sei você, mas às vezes a gente está numa situação tão difícil, tão atribulada, que muitas vezes você quer apenas um minuto de paz, você quer apenas uma horinha de paz, você quer apenas um dia de paz. Ele poderia ter feito toda a sua história, tudo, absolutamente tudo, mas ele não, nada daquilo seria o suficiente para atender a necessidade do coração de Jacó, sem antes que ele tivesse verdadeiramente uma tranquilidade junto ao seu irmão e resolver uma causa que vinha lá do passado. Ou seja, as velhas amarguras, as velhas cicatrizes que a vida coloca diante da gente e que a gente acaba se envolvendo com o processar da nossa vida. Deus ele trabalha não só no quesito financeiro, mas ele também trabalha nos nossos corações. Amém? Irmãos, já peguei tempo demais. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus, e vamos agradecer ao nosso Deus. Deus ele fez um homem Jacó muito rico,